É muito legal, esses encontros aqui são muito legais, eu tenho feito com o maior prazer e a gente está criando uma memória, uma documentação e uma reflexão sobre a vida do país, a vida cultural do país, os caminhos, as pessoas, quem fez coisa, quem não fez, muito interessante. E todos têm passado por aqui porque pela minha idade, qualquer um que passar aqui, eu conheço. Vai ser difícil ver alguém aqui que eu falo, não conheço. Às vezes tem um muito jovem que eu não sei quem é, mas dá para adivinhar. Na década de 70 foi uma década árida, difícil, não é? Foi logo depois do ato institucional, não é? Do acirramento mesmo da ditadura, do cancelamento de todas as liberdades individuais. Não é? O Brasil entrou num lugar mesmo de ferro fechado. E a década de 70 foi de cuidado, de pensamento, de reflexão. Como é que a gente achou na década de 60 que nos 70 estaríamos no paraíso e quando voltamos numa ditadura militar? E a coisa que vinha mais forte assim, como resposta, ou como proposta, ou como contestação, era a contracultura. Mas a contracultura também era suave, né? A contracultura era paz e amor. Naquela época, muitos artistas enlouquecendo, se matando, sendo internados, e a gente, os Zizzy Croquettes, a gente acreditava que tinha uma outra saída, que a gente conseguiria criar algo novo dentro daquela possibilidade, daquele momento que a gente vivia, que era muito estreito. O mercado era estreito, não tinha muitas possibilidades de trabalho, e eu, quando conheci Wagner, que morava em Santa Teresa, que era vizinho do Amir eu já conhecia através dos trabalhos como diretor. Amir era um diretor consagrado, que eu já tinha assistido espetáculos, e acabei conhecendo Wagner, e através de Wagner encontrei Amir, que era vizinho. Então, Amir viveu o início do Zizzy Croquettes. Amir acompanhou como amigo, como vizinho, como companheiro, toda essa história. E a gente tinha uma ansiedade, eu ficava angustiado vendo o cenário, as possibilidades das pessoas. Na época, eu vendo amigos meus enlouquecendo, desbundando. Tinha uma ansiedade de criação, tinha artistas muito bons, grupos até buscando saídas em São Paulo e no Rio. E no encontro com Wagner Ribeiro, que era essa pessoa genial, esse guru, esse mentor dos Zizzy Croquettes, a gente começou a cada vez a se reunir mais. E ele foi me seduzindo, ele foi me trazendo, ele foi usando as minhas angústias para a gente criar esse grupo. E num determinado dia a gente resolveu fazer esse grupo que surgiu assim de uma conversa de um bar, com nome e mais ou menos um elenco até definido, porque, como a Mi sabe, o Wagner tinha o Cláudio Gaia como amigo, que já tinha tentado trabalhar, o Roberto. Eu tinha já ouvido os textos de Wagner Ribeiro com Paulette lendo e Roberto, eu tinha ficado fascinado, inclusive num dia que estava Ari Fontoura e Tônia Carreiro assistindo os textos de Wagner, e eu ficava assim, por que esse povo não monta esses textos que são tão bons? Mas, pela temática, era uma coisa, parecia que estava faltando alguma coisa para aquilo que o Wagner falava, encontrar o veículo. E o veículo foi Zizzy Croquettes e o Wagner foi o principal artífice, foi a estrela. Wagner precisava de pessoas, ele gostava de ter pessoas em volta, ele sentia prazer de ver, ajudar as pessoas a se transformarem. E eu me senti meio um veículo na mão dele, de juntar esse grupo e levar adiante. Então, os primeiros momentos do Zizzy Croquettes, a gente acreditava que ia mudar o mundo. A nossa missão, a nossa ideia não era fazer um espetáculo de teatro, era mudar o mundo.
não são fatos isolados, não é um milagre, um acontecimento, uma coisa assim. As coisas todas acontecem porque o momento é esse, que você fala aí. Então, no momento de extremo marasmo, de droga, de tudo isso, e sem forças para nada, não tinha nada, você confirma uma coisa que nós todos sabemos, que eu acho fortemente, que foi, os Zicroquetes foram a manifestação política mais importante da década de 70 na vida cultural brasileira. Não é? Era, obviamente, uma manifestação política. Desafiava todo o pensamento dominante na época. Não podemos deixar de citar Leni Dale, que chegou nos anos 60 e aqui revolucionou a música, a dança, artistas, e no encontro, porque eu até brinco de vez em quando, se não fosse Leni Dale, talvez Zicroquete fosse regional ou até municipal. Ele nos fez internacional com a sua técnica, com a sua dedicação, com o seu profissionalismo, com a sua loucura, com o seu desequilíbrio, porque ele era um gênio, mas como todo gênio era desequilibrado. Não é? Não tem um gênio que você diz, não, é aquela pessoa... Ou uma coisa ou outra. É uma coisa ou outra. Se é gênio, normalmente tem ups e downs. E Leni era especialista. Ele chegava a extremos que as pessoas nem conseguem imaginar. Os amigos de Leni eram completamente apaixonados por ele, mas sofriam muito na mão deles. Leni era uma pessoa que te jogava no céu e quando você via, ele tinha te jogado, era no inferno. Então era muito... Eram pessoas muito vibrantes. O Wagner, uma pessoa mais doce, tranquila, mas também tinha os ups e downs dele. Então essas pessoas foram muito importantes. Então eu digo, a gente, quem faz parte da nossa formação, são essas pessoas maravilhosas que nos ajudaram a afirmar. Então eu digo para mim, quem me ajudou a ser esse ser que eu sou, foi Leni Dale, Wagner Ribeiro, Amir Haddad, Roberto Santos, Mazzaropi, e os diretores e os homens de cabeça, Flávio Império, que é um talento hiper, né? Então eu convivi com pessoas que me trouxeram muita informação e muita riqueza para eu ser o que sou. E por isso que de vez em quando eu sou meio terrível em relação a pessoas que não buscam essa grande... buscam esses artistas maiores que sempre buscaram a transformação. Aos 18 anos eu estava numa boate com duas amigas e Leni chegou e começou a dançar e me seduzir. Eu tomei um porre e foi o primeiro cara que eu fui para a cama querendo, que eu assumi. Eu tinha 18 anos e eu fui transar com Leni, foi uma merda. Quando ele dormiu, eu levantei e fui embora. E depois, anos depois, quando eu encontrei ele, ele perguntava, meu amor, mas eu sou ruim mesmo. Eu digo, Leni, foi uma droga. Ele ficava, mas você tem certeza? Porque ele não lembrava. Nós dois estávamos bêbados. E na hora que ele dormiu, eu levantei e saí correndo. Mas para mim foi muito importante, porque eu assumi, foi o primeiro cara que eu quis ir para a cama, foi Leni Dale, que eu disse, não, eu vou, porque eu era fascinado por aquele homem, ele se mexia, fazia, eu ficava, era uma explosão. E depois eu fui entender, eu era apaixonado pelo talento dele, pela estrela, não tinha atração sexual. Mas eu resolvi ir para a cama com ele até para ver isso. E depois, anos depois, quando a gente se aproximou, sempre a gente teve uma ligação muito forte, porque eu sou canceriano como ele. E na época que a gente se encontrou, o Fauzi Arap fazia um grupo, reunião de teatro, que o Leni ia e todo mundo achava que o Fauzi ia fazer um espetáculo de teatro, e Fauzi não queria fazer um espetáculo de teatro. E eu comecei a fazer um musical, que eu era galã, e eu fazia o galã e o viado. E o Leni detestou o espetáculo, mas adorou o meu viado e adorou as roupas do meu viado que eu que tinha feito. E o Leni era fascinado pelas minhas roupas, porque eu tinha
sapatos de boca, eu usava caftas aberto, cheio de estrelas de strass. Então, as minhas roupas eram loucas. As pessoas, quando me conheciam, ficavam meio impressionadas. Eu usava caftas do Flávio Império. Flávio Império fazia uns panôs lindos, os trabalhos dele. Eu pegava dois, costurava e fazia uma roupa para mim. Então, eu usava pinturas como roupa. Eu usava, os artistas faziam, eu pegava e inventava uma roupa. E eu era muito maluco, as pessoas adoravam criar peças para mim. Então, o meu figurino, as minhas roupas eram muito... Então, porque Lene era assim. Então, Lene ficava impressionado com isso. É uma pessoa que se apaixonou pelo Brasil, que encontrou aqui, porque Lene, quando começou a dançar nos Estados Unidos, ele era super talentoso, mas ele foi posto para fora de diversos espetáculos, porque ele era muito criativo. O coreógrafo ensinava a coreografia, e quando voltava para ver, Lene estava rebentando no espetáculo, mas fazendo outra coisa. Então ele era reconhecido a genialidade, mas era uma força incontrolável. E quando ele veio para o Brasil, ele pôde passar toda a experiência dele e toda a loucura, né? Porque Lene começou jovem profissionalmente, mas por ser gay e ser americano, ele é de uma geração americana que, se vocês prestarem atenção, forem ver na história, foi uma geração tratada a eletrochoque. Então, Marilyn, Judy Garland, Lenny Dale e muitas outras. E o eletrochoque vicia. Eu mesmo já tirei Lene de algumas clínicas. Ele, de vez em quando, tinha a crise, ele se internava e me ligavam da clínica para pedir para tirar ele, porque ele queria tomar choque. E a clínica no Brasil não usava mais choque. E eu fui buscar ele diversas vezes em clínicas para tirar. Algumas vezes eu conseguia, outras não. Algumas ele me botava para fora. Eu saía meio... Mas 2, 3 horas depois alguém me... Olha, o Lene chegou na casa de fulana. Ele não dava o braço a torcer, não queria sair comigo, mas ele acabava saindo. Mas ele fazia isso. Então, ele tinha essa necessidade. Então, tem uma geração de artistas que foi tratado pelo Star System através de pílulas e eletrochoque. E Lene é um pouco disso, porque o pai o espancava, o pai mandava fazer ele tratamento por ele ser gay. Ele era discriminado, o pai italiano não queria um filho gay. E então ele sofreu um pouco, Lene. Então, essa loucura toda dele tinha em função desse histórico dele. E quando ele chega no Brasil, ele encontra um espaço incrível, porque ele era o diferente, ele tinha algo a dizer. Ele chegou e conquistou o espaço dele e foi, e tanto é que ele fez a carreira aqui. Por isso, eu acho que nós, de Zee Croquettes, temos um compromisso histórico de ir para a América, que aqui no filme falam que a gente foi chamado e não foi. Então, a gente agora, em abril de 2014, para Nova York, eu acho que é quase um compromisso para a gente revelar para a América quem foi Lenny Dale, quem foi esse americano que nos fez internacionais. Essa exposição que está embaixo nossa, a ideia é que em Nova York ela cresça e ainda tenha uma sala especial para contar para os americanos quem é Lenny Dale, né? Porque eu sei que Liza tem alguns coreógrafos que conheceram ele jovem, que sabem quem ele é. Mas os americanos não sabem, o público americano não sabe. Eu falo por aí, Lene era a coisa mais louca do mundo. Eu até me entrevistaram outro dia sobre Lene. Lene era aquela pessoa que, quando ele tinha a crise, ele me levava para debaixo do chuveiro e ficava 5 horas dentro do chuveiro e não me deixava sair. E eu ficava, Lene, eu estou murcho, você está murcho. As mãos, a gente olhava para a cara dele, aquele bafo, e ele falando, mas eu tinha uma vantagem em cima de Lene. Eu era um dos poucos que ele não conseguia enlouquecer, porque Lene enlouquecia todo mundo. E eu sempre dei força para a loucura criativa de qualquer ser humano. Se a loucura é criativa, eu ponho a maior pilha em cima. Agora, se é destrutiva, eu não quero nem saber. Então, eu sempre dei força por essa vontade de criar e essa coisa. Então, Lene, eu sempre tive um relacionamento de amor e ódio, porque ele aprontava muito e quando ele aprontava,
batiam era na minha porta para ir conversar com ele. Então, ao mesmo tempo que eu cobrava ele, ele me cobrava. Então, quando ele se irritava comigo, ele me tirava das coreografias. Então, eu tinha um relacionamento, eu tinha que falar com ele, mas tinha que falar com jeito, porque eu sabia, se eu falasse demais, ele chegava na hora que ele se irritava, ele me tirava das coreografias, e diversas vezes, Lene virava para mim e dizia assim, você quer dançar ou você quer ser administrador? E algumas vezes eu saía de administrador, até que o administrador que ele botava, roubava o nosso dinheiro, ou ele pegava, botava a mão no dinheiro, os meninos vinham e eu voltava a cuidar do dinheiro, porque eu cuidando, ele não botava, eu não deixava ele pegar o dinheiro. Então sempre teve esse relacionamento. Agora, é uma pessoa inesquecível. Entre as pessoas inesquecíveis, Lene é uma das mais geniais, mais loucas, mais vibrantes e criativas, e que eu amei desde o primeiro dia que eu vi. E continua presente na nossa vida, na vida do Ciro. Então, Lene é uma pessoa que faz parte da nossa formação e faz parte desse espetáculo que está aqui agora. Ele é super presente nas coreografias, na ideia e no clima internacional, porque ele é inesquecível. Vocês viram para lá Liza Minnelli, por onde ele passou, Lene é inesquecível. Porque a gente vê muita pestana, muitos cílios postiços, muita purpurina, parece que não tem nenhum pensamento por debaixo, parece que é pura viadagem, né? E é muito mais por isso que eu acho sempre que da década de 70 foi a maior prova de hombridade que a arte brasileira fez, de masculinidade, de coragem. Numa época que todo mundo andava em ordem unida, que todo mundo marchava no mesmo passo, ao som do tambor, pé direito da frente, todo mundo marchando igual, todo mundo fardado, uniformizado. Eles tiveram a coragem de tirar a roupa, ficar de biquíni, peludo, cheio de pelo, botar um salto desse tamanho, enfiar um fio dental no rabo, entende? Pá, e desmontar o desfile militar dentro do qual o país se encontrava. Né? Então, é um gesto atrevido, corajoso, transgressor, criativo e que serviu para todos nós. Você vê no filme, não tem ninguém que... Também ninguém ia ter coragem de falar mal do filme, né? Mas, na verdade, ninguém nega a influência, né? O Pedro Cardoso fala, não tem a ver comigo, e tem, porque o Pedro sempre trabalhou comigo e ele era muito impressionado com a liberdade de croquete. O Falabella, toda uma opção de jeito. Vocês abriram um caminho. E o meu grupo está na rua, não diretamente, mas tem a ver com a ética e a estética que os de croquetes traziam, que a gente leva para a rua e tudo. E as ligações são grandes. Eu lembro que teve um número que a gente fazia na rua que você acabou pegando e botando... É um número que é lembrado até hoje. Era o Grita e Rodopi e Cai, que as crianças adoravam. E era um barato, porque eu sou meio louco, e eu, na hora de fazer, eu não queria só fazer gritar, grita, rodopia e cai. Só que na hora de cair, eu não caía, eu pulava no ar e de vez em quando eu conseguia fazer meio um paraquedas e ficar assim esticado e cair assim. E quando eu conseguia, o povo aplaudia muito e ainda gritava bis! E eu queria matar o povo, que eu não conseguiria fazer duas vezes. Eu de vez em quando até meio que me machucava. Porque o Amir criou um número que era lindo, mas eu, maluco, eu já queria fazer um paraquedas. E aí, quando o povo gritava bis, eu saía irritado, eu fazia uma cara de irritado. E o povo gritava bis, bis, eu saía de cedo. E é um número inspirado no Amir. Mas a gente teve também repressão, ameaças, a gente sofreu. Entende? Eu tinha altos problemas que o povo ficava grilado, dizia assim, eu passei a minha vida, durante muitos anos, ouvindo o seguinte, toma cuidado que vão te matar. Uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida, e que eu já tive ameaças de morte, o povo disse, porque eu usava roupas loucas, eu saía da rua, eu não tinha medo de me expor. No início dos Easy Croquettes, alguns dos Easy Croquettes reclamavam de mim,
porque achavam que a gente tinha que ser a coisa do teatro, e eu achava que era da vida, então no início eu gostava de usar calça lá embaixo, camisa curta, cabelo comprido e maquiagem, eu tinha barba, na época, no início dos Zicroquetes, mas usava maquiagem na rua, saía com roupa louca e usava cafetas rasgados, abertos, antes de Zicroquetes, até em festas com a mulher do João Figueiredo. Eu ia à festa seminu com ela e ela ficava olhando ali, eu cagava para ela, porque, entende, não estava nem aí para aquela burguesona, mas... E as pessoas falavam isso, e não era só eu, Lênin foi atropelado. Quando Lênin foi atropelado, não era porque foi um ocasional, não, é porque ele era uma exuberância tão grande que um filho da puta do motorista atropelou ele. Um caminhão me jogou contra um poste na subida da São Romão. Eu estava subindo a São Romão, o caminhão entrou e me deu uma rabiada e me jogou em cima de um poste. Eu fiquei estatelado em cima de um poste, mas não sei porque eu não me quebrei. E tinha essa preocupação de militares nos ameaçarem, de vir, não, vocês não podem, você vai ser morto, você vai ser isso, não vai aqui, não vai ali. Mas eu sempre... tive uma fúria, uma coisa, eu sempre quis me expor. O problema dos Zicroquetes, quando a gente estreou do teatro, quando a gente fazia boate, não tinha problema, porque a gente trabalhava para as elites, então a gente não incomodava tanto o regime militar. A gente fazia para os artistas estrangeiros, para os príncipes, para os milionários cariocas, os milionários paulistas. Quando a gente começou a trabalhar para a classe média, e a classe média começou a se vestir como a gente, o pai de família largar o trabalho para virar artesão, ou a garotada, na hora que a gente saía da cidade, vinha atrás, isso começou a incomodar o regime militar. Lógico, quando a gente foi proibido, foi pelos tapa-sexo, uma mulher do general foi ver e resolveu proibir, porque não gostou das nossas bundas, achou um absurdo aquelas bundas lindas à mostra num palco. E a gente foi proibido. Mas era também pelo point que virou a porta do teatro, as pessoas nos imitando, a garotada usando roupas rasgadas, inventando uma moda que na época ninguém acreditava que Zicroquetes ia ser um estilo de moda, um estilo de vida. E Zicroquetes começou a virar isso no Brasil. Quando a gente voltou para o Rio de Janeiro, foi a hora que a gente foi proibido, porque de repente veio uma garotada atrás e era médico querendo trocar de profissão, era mãe de família querendo largar tudo. Então a gente causava um desbunde que eu só vi na Índia. Quando eu cheguei na Índia e eu encontrei o povo do Rajneesh, eu encontrei brasileiras que estavam há 30 anos lá e que o neto, e tinha abandonado filho, família, e 30 anos depois o neto foi visitar a avó, que estava na Índia e tinha virado sannyasis. Então, o que eu encontrei, principalmente de mulheres brasileiras, que largando as famílias para trocarem, porque você vai para a Índia, pega as sânias, troca de nome e vira outro personagem. E se desvincula de mãe, pai, filho e essa vida burguesa que oprime as mulheres. Então, quando eu cheguei na Índia, eu até comecei a entender um pouco o que a gente ocasionava no Brasil de uma outra maneira, mas através do teatro, porque as pessoas desbundavam com Zicroquetes. E nesse desbunde, as pessoas queriam assumir esse desbunde como forma de vida, como possibilidade. Foi isso que incomodou o regime militar. Mas, ao mesmo tempo que a gente foi proibido pela mulher do general que pediu, os filhos dos generais, os filhos dos militares eram nossos fãs e brigavam. Inclusive, na época, a gente tinha um delegado que morava perto do nosso teatro e que a família nos adorava e que a gente ia comer todo dia. E os filhos do delegado brigavam pela gente e fizeram pressão. E tanto é que 3 meses depois a gente conseguiu voltar. Mas depois desses 3 meses, Lênin tinha sido atropelado, a gente estava com dívida até aqui. Eu com os sobrinhos da Ruth Escobar atrás de mim,
que para me manter em cartaz eu tinha passado um cheque sem fundo. E aí a Ruth Escobar mandava os sobrinhos dela, os garotões, para me cobrar, e os meninos ficavam assim, eles estão aí, eles vão te dar porrada. Eu digo, calma, gente. Aí eu ia conversar com ele, eu digo, olha, estou devendo, vou pagar, mas tem que esperar a gente ter dinheiro, porque quando não tiver dinheiro, se a bilheteria não der, não tem dinheiro para pagar vocês. E pagamos Ruth Escobar, sempre paguei as minhas dívidas, mas eu aprendi a passar cheque sem fundo com Dizzy Croquettes, para manter a gente em cartaz, porque eu era o único que tinha talão de cheque na época. E por aí vai, essa é a nossa história, que continua aí, continuamos vivendo com novas pessoas e que acredito que mesmo quando eu não estiver aqui, isso vai continuar, porque tem uma garotada nova vivendo isso e que através de novas linguagens, essa mensagem eu espero que continue, porque o que é bom permanece. Hoje a gente vê, a gente se emociona, a gente gosta. Na época também via tudo, mas não era fácil. Não era fácil assumir o que eles assumiram num país repressor, conservador, careta, como o Brasil era na época. Então, as ameaças vinham de todos os lados. E há muita violência na história dos Dizzy Croquettes. E morreram todos muito, muito cedo. Então, tem um clima de tragédia em volta de um grupo, de uma coletividade que se assume dessa maneira, se expõe dessa maneira, disposta a pagar o preço e paga o preço. Paga o preço. Os que não foram vitimados pela AIDS foram vitimados pela violência, e violência brava. Eu, toda vez que eu penso na morte do Wagner, eu fico falando, meu Deus do céu. E se a gente está aqui e isso tudo aconteceu, é pelo encontro principal de Wagner e Lene. Não que os outros não tenham sido importantes. Todos foram importantes, cada um dentro do seu setor. Tanto Paulette, como Lotinha, Gaia, Reginaldo, ou mesmo Eloy, que era camareira, que não dançava. Todos tiveram uma importância dentro dessa história e participaram ativamente. Lógico, alguns morreram rapidamente e ficaram, mas Dizzy Croquettes deixou frutos na Europa, deixou frutos na Alemanha, teve grupos que continuaram lá, que nasceram por causa dos Dizzy Croquettes. Na própria Alemanha tem um grupo decorrente que foi para lá e fez o maior sucesso na Alemanha, fez cinema na Alemanha, que Dizzy é um mantra do budismo tibetano na língua mandarim, e que é um mantra de tribos mexicanas da época do descobrimento. Nossa. Então, eu acho que Wagner Ribeiro resgatou do inconsciente coletivo esse mantra para nós, e que a gente conseguiu botar em execução durante os anos 80, e como vocês viram no filme, com o advento da AIDS e a separação, a gente ficou num limbo durante um tempo. Mas, hoje em dia, eu volto a acreditar que Dizzy Croquettes tem uma viagem bem mais longa. Talvez a gente não seja a conquista do mundo, mas a gente continua com uma mensagem que serve para os dias de hoje, que tem um futuro. Então é uma coisa assim, vamos dizer, é como se eu tivesse parado um tempo e voltado a sentir que não, aquilo era verdadeiro e aquela emoção continuava a existir até hoje. E por isso que a gente está vendo que os caminhos estão se abrindo e cada vez as perspectivas para o grupo são maravilhosas. E hoje em dia a gente vê, tem gente que vem ver o nosso espetáculo, os meninos estão aqui de prova, vem ver 10 vezes, trazem mãe, pai, tio, vizinho, as pessoas vêm em grupos e continuam se emocionando. Então isso é lindo, e para mim que estou vivo, e eu acho que a gente tem uma responsabilidade em função dos que já foram, de Lene, de Wagner, Paulette, Gaia, todos, de dar continuidade, de levar essa mensagem
adiante, porque eu sou um privilegiado por estar vivo e poder estar falando para vocês e continuar a levar a mensagem dessas pessoas. Isso é um privilégio único. Não sei porque eu sempre achei que esse momento ia acontecer. Eu não sabia se eu estaria presente, mas eu sempre acreditei que Dizzy Croquete teria seu espaço. Uma época a gente ficou meio no limbo, alguns ficavam magoados e ficavam, mas o que aconteceu? Ninguém sabe da gente, ninguém fala da gente, parece que a gente não existiu. Eu sempre acreditei que um dia o reconhecimento ia chegar, eu só não sabia se eu ia estar aqui. E por estar aqui, eu só posso agradecer. Não sei se eu agradeço a Deus ou ao Cristo Redentor. Como eu estava trabalhando muito na época, esse espetáculo novo é uma criação do Ciro. E eu cheguei, o espetáculo já estava pronto, eu entrei como participação especial. Então o meu envolvimento com eles foi muito doce, suave, foi uma coisa de leve, eu fui entrando aos poucos, entende? Hoje em dia, porque quando eu cheguei o espetáculo já estava praticamente pronto, o Ciro me botou no espetáculo e eu comecei a conviver com eles. Apesar do Dilê eu já conhecia, o Dilê é meu companheiro de poesia e música, de eventos há muitos anos que a gente se apresenta nos mesmos locais, junto, ele tocando, fazendo a música dele maravilhosa, eu fazendo a minha poesia. E então eu fui conhecendo e vendo e aceitando, porque eu procurei, eu sempre fui muito speed, eu sempre fui muito rápido, eu saco muito bem as coisas. Então eu tive que aprender a ficar na minha e esperar a hora certa de falar. Porque eu já tomei muita porrada na vida de sair falando na hora que eu vejo as coisas e as pessoas ficarem revoltadas, porque eu levei anos para aprender a falar e conseguir dar uma explicação lógica. Eu era muito de explodir, dizer uma coisa e as pessoas quererem me matar. Porque eu falava coisas que as pessoas já queriam pular em cima de mim e me matar. Mas, com o passar dos tempos, as pessoas sempre acabavam achando que eu tinha dito alguma coisa. E eu levei anos para conseguir botar ao nível da palavra o que eu pensava. E nesse novo espetáculo foi um exercício que eu fiz. Porque como era um espetáculo que o Ciro fez, que eu conheço o talento dele como o melhor discípulo do Lene, ele que tinha toda a condição de fazer isso, eu procurei me integrar a esse elenco e me educar para eu tentar falar na hora certa. Lógico que não é todo o tempo, de 6 em 6 meses eu explodo ainda. O artista só é válido quando ele busca o crescimento, a transformação da sociedade. Eu sei que fazer novela, ganhar dinheiro é muito bom, ficar rico é ótimo, mas o artista precisa se transformar e transformar o espaço em volta. E quando se acomoda, acaba ficando um artista menor. Por que tem pessoas que estão aí há 50 anos no mercado, fazendo, inovando, buscando e formando? Quantas pessoas a Mir já formou? Né, Mir? Mais de 12. Mais de 12. 12, 13, por aí. Mas já dá para fazer uma igreja. Já dá. O teatro, a poesia e as artes plásticas é onde os artistas transformam o mundo. E é onde a loucura se torna saudável. E sem a loucura saudável, a humanidade não tem futuro. O futuro é através dessa loucura saudável que, através das artes, os artistas conseguem transformar e criar novas possibilidades. Então, eu agradeço por ser um artista e poder me transformar e sugerir novas possibilidades através das artes em geral. Então, o artista é um enviado, tem a divindade. Nós temos um elo com a divindade,
e com os anjos, e com a transformação. Ou com os demônios, depende do tipo de artista. Essas palavras dele a respeito da função do artista no mundo onde a gente vive são muito boas, são bem-vindas, e é para pensar mesmo, porque os artistas são os profetas, eles estão sempre anunciando um mundo novo. E todo artista traz dentro de si o sonho da utopia. Mesmo um artista que nunca pensou nisso, traz dentro de si a vontade de construir um mundo melhor. E que essa transgressão avance e continue, porque transgressão nunca é demais. E no caso brasileiro, nós temos muito pouco transgressores. Nós vivemos uma sociedade conformista e conformada. Só agora é que a gente percebe alguma modificação, alguma inquietação. Mas a vida brasileira, a vida cultural brasileira esteve parada durante muito tempo. Então, a transgressão é uma coisa necessária. Não há continuidade sem transgressão. Tem que haver. E não há transgressão sem história. Não há transgressão sem ancestralidade. A coisa que ele fala aqui, que a gente traz essa coisa. Então, a ancestralidade é condição da contemporaneidade. Que a gente saiba descobrir isso cada vez mais e que o Zicroquete sirva de exemplo. É muito bom de assistir, tem momentos que são de pura eternidade, tem momentos que são de atualidade, está tudo bom. Mas o moderno desaparece, o eterno permanece. Isso que o Carlos Drummond de Andrade, eu acho que queria dizer quando ele fez o verso dele. Cansei de ser moderno, agora eu quero ser eterno. Né? Muito obrigado, Baiado, você foi um maravilhoso, trabalhei pouquíssimo, você falou tudo que fez. Eu quero agradecer a vocês, estar aqui com o mestre Amir, que é uma pessoa que nos acompanha, que é um artista que batalha e que está presente nas artes brasileiras e está atravessando os séculos. E que Dizzy Croquettes também atravesse os séculos e permaneça na história desse país e ajude a melhorar. É só isso que eu peço. Eternamente. Obrigado. Eternamente.